gravo, tá? O que a gente está pensando em fazer com esses seminários? Desde o ano passado, a gente tem trabalhado de uma forma que os seminários, eles se entrelaçam com o contexto da pandemia. Então, a gente tem sempre associado, por exemplo, a temática de educação ou a temática de pobreza, né, com os seus efeitos e impactos no contexto da pandemia. Essa linha, ela se mantém. Então, o que a gente está se propondo com essas atividades é articular os temas em direitos humanos em associação com uma discussão do contexto pandêmico atual. E, ao final, apresentar uma proposta de intervenção. Assim, o que nós, enquanto universidade, ou a depender dos lugares onde estejamos, né, onde cada um aqui atua, o que nós podemos fazer para produzir impacto positivo sobre a agenda de estudo que vai ser apresentada por vocês no seminário. Então, a proposta é essa. Em linhas gerais, essa é a proposta do seminário. O que a gente tem, assim, de temas, né? A gente tem 5 temas chaves e centrais que são estratégicos que a gente faça uma discussão nos seminários. O primeiro é uma discussão sobre saúde, né? Então, sim, uma das áreas do seminário é a gente fazer uma discussão sobre saúde e direitos humanos. Então, eu demando que o grupo se atualize sobre, faça uma pesquisa a partir das bases de dados, né? Vai no Cielo, faz um levantamento de literatura rápida, né? Não é nada exorbitante, do que se discute entre saúde e direitos humanos. No segundo momento, apresentar um pouco, assim, de como associar algum texto, né, alguma referência bibliográfica que está sendo trabalhada no curso, assim, essa relação. Num terceiro momento, tentar aterrissar a discussão, assim, fazer um recorte sobre o contexto da saúde e direitos humanos na pandemia. Aí depende da criatividade e da composição do grupo. Então, por exemplo, vocês podem entender que vocês querem fazer uma discussão sobre saúde e direitos humanos a partir da lógica das desigualdades sociais no contexto da pandemia. Vocês querem fazer uma discussão sobre saúde e direitos humanos a partir da discussão sobre equidade em vacina. Ou seja, totalmente aberto. O importante é o grupo ter um consenso sobre o que querem trabalhar, o que querem discutir, e fazer uma pesquisa sobre o tema. Então, para vocês terem uma ideia do que está sendo proposto. E, por último, apresentar uma proposta de intervenção. Né? Como é que vocês acham que a gente pode avançar positivamente na relação entre saúde e direitos humanos a partir do que vocês estão pesquisando? Se for a questão da desigualdade, se for a questão da vacina, tal. Esse modelo, ele se mantém para as demais áreas temáticas. Ou seja, para a temática pode gravar então, Carlos, pode gravar agora. Então, eu vou fechar aqui. Aí eu sou... Não precisa não, Carlos, não precisa não. Deixa que eu gravo, porque daí fica uma coisa só. Não precisa não. Pode deixar que eu gravo aqui, tá? Isso se mantém também para os demais temas, né? O segundo, educação. O terceiro, a discussão sobre pobreza. O quarto, a discussão sobre raça. E o quinto, a discussão sobre gênero. Então, nós teremos 5 grupos: saúde, educação, pobreza, raça e gênero. Vocês vão se juntar em grupos de 5, né? Eu não sei, a gente tem que pensar aqui a quantidade, mas para que as pessoas se conformem dentro desses grupos, desses 5 grupos. E a partir dessa estrutura de apresentação. Em geral, a gente tem aproximadamente, né, 30 minutos de apresentação para o grupo. Então, não é nada demais, assim. E aí é aquela coisa de uma apresentação de um trabalho acadêmico, né? Dizer de onde tirou as fontes, apresentar o que está sendo discutido sobre o tema. Então, é essa a proposição, tá? Queria, então, abrir para dúvidas, perguntas, por favor, fiquem à vontade. Você pode repetir os tópicos do trabalho, sem ser, saúde, educação, pobreza,
o desenvolvimento, tipo, quais os tópicos que a gente vai abordar? Que minha cachorra estava latindo muito, eu não estava conseguindo ouvir o início. Posso sim. O primeiro é fazer uma pesquisa de levantamento bibliográfico sobre como se articulam esses temas. Então, pesquisar ou no Google Acadêmico, ou no Cielo, nas bases de dados, como se articula esse tema, o que está sendo pesquisado sobre isso, quais são as bases teóricas que fundamentam essa discussão. O segundo é fazer um recorte sobre o que vocês querem problematizar sobre a discussão apresentada, sobre o tema apresentado, a partir do contexto da pandemia. Então, eu dei o exemplo da saúde, né? Vocês podem discutir que vocês querem, um grupo quer aprofundar a discussão sobre desigualdades sociais, saúde e direitos humanos na pandemia. A gente quer fazer uma discussão sobre vacina e direitos humanos e pandemia. Ponto. Então, o grupo tem autonomia e liberdade para decidir como quer abordar o tema. A terceira é pensar uma proposta de intervenção, né? Como a gente pode atuar de forma a produzir impacto positivo nessa agenda que vocês estão pesquisando. Especialmente no ponto 1, né, que vocês vão fazer um levantamento de bibliografia, de leitura, tentar ao máximo também associar com algum texto que foi trabalhado em sala de aula, além das referências externas. É basicamente essa estrutura. Obviamente que vocês podem trazer mais materiais, mais elementos, né, introduzir outros eixos, mas essa estrutura é uma estrutura mínima para todos os trabalhos. Obrigada. Mais alguma pergunta com relação, né, ao que a gente conversou até agora? Oi, boa noite, Charles. Queria saber como vai ser distribuído essas 5 pessoas. A gente vai se manifestar, interesse? Como vai ser essa divisão? Sim, isso vai ser enviado por e-mail para todas e todos vocês. Interesse, divisão vai ser feita agora. Assim que finalizar a aula, durante a aula, vocês permanecerão aqui e vão definir a composição dos grupos, tá bom? É importante, nós somos, então, primeiro saber todas as pessoas que vão apresentar trabalho, ou quem é inscrito, estudante da UFRJ, tem que apresentar, né, os seminários, faz parte. As pessoas que estão como ouvintes, é um convite para que nos auxiliem a pensar juntos e juntas, então seria muito bom se vocês apresentassem, vai nos ajudar a pensar e a discutir o tema, mas é facultativo, mas seria positivo, né, para a gente pensar. A única questão é que é importante que os grupos sejam exclusivamente grupos de ouvintes e grupos de estudantes da FRJ. Então, só essa divisão, né? Só para não juntar, para que a gente possa fazer um processo de avaliação mais dentro dos limites institucionais. Assim. É isso, mais ou menos 30 minutos, no máximo 30 minutos de apresentação, para que a gente possa discutir. As apresentações vão ser no dia 25 de maio, né? Segundo o cronograma. Só confirmar, mas eu acho que é isso. 25 de maio mesmo. As apresentações. Então, a gente tem aí um mês para estar construindo o trabalho. Estou só confirmando a data, mas tenho quase certeza. Está no cronograma, né? Está 24 de maio, segunda-feira. Então é isso mesmo. Então é 24 de maio. Professor, será que a gente consegue formar um grupo só de ouvintes? Eu sou da UF. Eu acho que sim. No ano passado, no período passado, tiveram, sei lá, uns 2 ou 3 grupos de ouvintes, assim. E os retornos foram muito positivos, assim, no processo de diálogo entre os grupos, assim. Então, sim, eu acho que consegue formar sim. Tenho quase certeza. Até mais. Então, os temas são educação, saúde, trabalho, gênero e raça. Então, a gente dialogar, lembrando, né, gente, assim, isso é bem, é só um grupo por tema, isso, são 5 grupos, só um grupo por tema. Então, eu estou na dúvida exatamente sobre quantas pessoas nós somos, porque a disciplina ela tem uma quantidade bem grande de pessoas que estão inscritas, mas algumas pessoas são ouvintes, né, é facultado participar ou não.
Então, a gente não sabe, assim, é tentar fazer com que a gente tenha 5 pessoas por grupo, né? Se todo mundo aqui hoje for participar, isso já seriam 6 pessoas, né? Então, tem que pensar, assim, uma organização que contemple em torno de 5 pessoas por grupo. Se tiver muito mais gente, eu aumento a quantidade de temas, assim, mas é tentar trabalhar em cima desses temas e em torno de 5 pessoas, né? Chegando a 7 por grupo. Entre 5 e 7 pessoas. Então é isso. Alguma dúvida com relação a essa questão mais organizacional do que a gente está pensando para os seminários? Não? Vocês vão fazer com a divisão vai ser mais tranquila daqui a pouco. Se não, deixa eu só abrir aqui uma coisa. Tá, gente, eu estava abrindo aqui o calendário, é isso mesmo. Por favor, os tópicos para apresentar, o senhor repito, saúde, educação, trabalho, gênero e raça. E aí uma coisa que eu iria ter falado antes, assim, todos os temas são interlaçados, né? Então, assim, não tem como falar de trabalho e não falar de gênero e de raça, não tem como falar de educação, né? Idem para saúde, ou seja, apesar da gente ter alguma priorização por um tema, assim, a gente trabalha a perspectiva interseccional, né? Que é a composição teórico-crítica que sustenta esse curso. Então, obviamente, que os temas eles estão entrelaçados, ou seja, isso já diminui a tensão na hora da escolha de levantamento bibliográfico. Entendi. Você pode, se puder perguntar, né, ficar melhor, ou formular melhor a pergunta. Então, é isso, gente. Como é que a gente vai funcionar? Vocês vão agora, assim que eu terminar aqui, utilizar esse tempo da aula para fazer 2 coisas. A primeira é organizar com demanda espontânea. Então, por favor, conversem pelo chat, por aqui, né? Qual tema vocês querem compor e tendo entre 5 e 7 pessoas em cada um desses 5 temas. A gente tem número suficiente de pessoas aqui para isso. E o Carlos vai vocês vão passar para o Carlos os nomes e o tema. E durante esse período de aula ainda, oficialmente a gente fica aqui até mais ou menos 8, né? Não precisa utilizar esse tempo todo. Eu quero que vocês comecem a formular como vocês estão pensando em abordar o tema, né? O que vocês estão pensando em discutir no eixo de educação, saúde, trabalho, gênero e raça. Quais são as linhas, tá? E que vocês também estruturem, né, um pouco das linhas do que vocês estão pensando em abordar, tá? Vocês vão me enviar isso, especialmente a questão das linhas por e-mail, uma pessoa do grupo, uma representação do grupo, e a gente vai combinar nas próximas aulas, né, nas próximas 2 aulas, de reservar um tempo de 10 a 15 minutos para eu dialogar com os grupos especificamente sobre as abordagens para serem apresentados no seminário. Então, eu vou auxiliar com, olha, pega tal bibliografia, pode ajudar, acho que é muita coisa, né? Tem que recortar um pouco, né? Acho que tem uma formulação, mas eu quero que vocês hoje já me entreguem a organização dos grupos e já iniciem uma discussão do que é interessante abordar para constituir um seminário dentro daquilo que vocês estão pensando em fazer. Acho importante abrir um arquivo no Word e ir preenchendo de acordo com a vontade ou tema. Como vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Será só apresentação ou tem que ter algo escrito? Tem que ter algo escrito também.
né? Vocês vão fazer a apresentação e entregar um texto sobre o que vocês forem apresentar. O Carlos está pedindo para colocar, estão pedindo para colocar o grupo de WhatsApp aqui no chat. Sim. Tem monitor. Que mais? Estou tentando ler aqui, gente, que estava colocado. Gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida com relação à estrutura, com relação à orientação? Não tem dúvida? Se não tiver dúvida, o Carlos vai continuar com vocês aqui para auxiliar no processo de orientação, considerando entre 5 e 7 pessoas por grupo, entre os 5 grupos apresentados, e também facilitar esse momento de primeira discussão sobre as abordagens que o grupo tem interesse em trabalhar no seminário. Então, eu peço que vocês me enviem isso, uma pessoa do grupo me envie essas abordagens com o máximo de detalhes possíveis até amanhã. Então, utilizem, né? Eu quero receber, por favor, por e-mail, amanhã as abordagens, e utilizem o tempo da sala de aula dessa aula para fazerem esse trabalho. Está todo mundo no WhatsApp, até mesmo para a gente conseguir criar sobre grupos para discussão. Tá, então é isso, gente. Eu vou deixar vocês aqui, caso não tenha nenhuma pergunta, não estou vendo mais nenhuma pergunta para mim, pode abrir o microfone. Não sei se está todo mundo no grupo de WhatsApp, por isso que a gente solicitou deixar esse tempo de sala de aula para que vocês possam fazer essa discussão. Se vocês acharem importante entrar no grupo, que eu acho, ou criar um grupo específico do grupo, mas aí é a questão de trabalho de cada um, Tá? Eu só preciso que esteja no meu e-mail, a parte escrita tem algum limite, em torno de 5 páginas, tá? Por favor, não mais que 5 páginas, porque senão não dá tempo de fazer leitura detalhada. Tá? Carlos, por favor, continue orientando aqui a galera. Eu vou me retirar, porque eu acho que não tem mais nenhuma questão para mim, né? Se tiver, Carlos, você anota e a gente também responde por e-mail, ou me manda uma mensagem urgente, que eu acho que agora é o momento que é importante para os grupos sentarem e problematizar. Acho que alguém abriu o microfone. Não, foi eu mesmo. Pode deixar que eu... Tá bom, depois gente. eu passo para o senhor. Sucesso aí especialmente nesse momento de abordagem dos temas, assim, vão surgir coisas bem legais.